Se você está se preparando para concurso, talvez já tenha ouvido falar que tem que entender as características da banca, mas afinal de contas, o que você precisa entender? Que informações vão te ajudar a realmente ser aprovado nos concursos? É isso que esse vídeo vai te falar. Eu sou a professora Bárbara, sou especialista em concursos de educação física, sou doutora na área, mas minha dedicação todos os dias exclusivamente é para que você seja aprovado na sua próxima prova, para que você conquiste o seu cargo público. É por isso que eu trago esse vídeo e outros também, mas esse especificamente para que você entenda o que é importante olhar sobre a banca. Professora, o que é essa banca? Estou começando agora nos concursos. Banca é a empresa que organiza a prova, organiza o edital e também a prova objetiva, a prova que você precisa fazer para ser aprovado no concurso. Essa banca, ela tem características diferentes de outras. E aí, o que você precisa entender, por que isso é importante? Como cada uma das bancas tem as suas políticas, os seus padrões, os seus parâmetros, você consegue perceber isso quando você olha diferentes provas. Então, a partir do momento que o seu edital sai, existe a definição de quem vai ser a banca organizadora do seu concurso, isso é algo que você já pode começar a fazer, a identificar quais são os padrões. E aí, o que de padrão é importante que você identifique e o que de fato vai te ajudar na sua rotina de estudos, na hora da sua prova, para você acertar mais questões. Então vamos lá. Primeira coisa, se você tem acesso a provas anteriores, você pode fazer o levantamento de quais são os temas, quais são os conteúdos, quais são as referências que essa banca usa. Em alguns casos, os editais eles não mostram as referências bibliográficas, eles não listam o que os candidatos precisam ler e estudar de artigos, livros e documentos. Mas, mesmo que não tenha isso no seu edital, quando você olha provas anteriores da banca, você começa a perceber que tem alguns autores que são sempre repetidos, que sempre aparecem, alguns temas que a banca sempre cobra, outros temas que ela não cobra tanto assim. Então, a partir disso, você já consegue perceber o que tem mais chance de cair na sua prova e se preparar melhor para esses temas que tem mais chance de cair. O segundo ponto é com relação ao estilo das questões. De modo geral, os editais vão indicar se serão questões de 4 alternativas, então A, B, C, D, de 5, incluindo a letra E, ou então de certo e errado. A partir disso, beleza, essa é uma informação com relação ao estilo das questões. Mas olhando provas anteriores, você pode entender se a sua banca usa muito verdadeiro e falso, se ela usa daquelas questões que o item 1, 2 e 3 estão corretos, ou se ela pede muito, 1, 2 estão incorretos, e esse tipo de informação com relação ao estilo das questões. Também tem aquelas questões que tem 2 frases e aí pergunta se uma justifica a segunda, ou então se elas estão verdadeiras ou falsas. Então esse estilo de questões é interessante para você já começar a praticar, entender quais são essas características e chegar com cada vez mais confiança para o dia da prova. E uma terceira característica é como essa banca faz as alternativas falsas. As alternativas falsas, elas são fundamentais no concurso. Por quê? Porque o que é incorreto é mais difícil de construir. Por quê? O que é correto está lá no documento, no livro, na referência, no artigo, é conhecido. Agora, para construir o incorreto, você precisa da criatividade de quem elabora a questão. Quando você entende de que forma essas alternativas falsas são construídas, você começa a perceber algumas tendências e isso você pode identificar também no dia da sua prova, naquelas questões que de repente você está com um pouco de dúvida, não deu para se aprofundar tanto naquele conteúdo. Esse tipo de informação te ajuda na hora da prova. Então, se você se prepara antes, percebe antes características da banca, chega na hora da prova, você tem chances de acertar mais questões a partir desse raciocínio. Um outro ponto importante é que quando você tem acesso a provas anteriores da banca, você tem a possibilidade de compreender o tamanho das questões. E esse tamanho de questões pode indicar o tempo
para a prova. Então, se a banca costuma fazer questões um pouco mais curtas, você sabe que você consegue responder a prova mais rápido. Agora, se são questões mais longas, é importante que você se prepare por um tempo de prova maior e essa preparação está nos simulados que você deve fazer durante a preparação. Então, os simulados devem considerar provas que também sejam longas, que exijam mais tempo da sua concentração para você chegar no dia da prova sempre com a melhor preparação possível. Se você vai aplicar essas dicas aqui para entender a sua banca, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana tem conteúdo com direcionamento para que a sua preparação de concurso seja direcionada e não seja simplesmente um sofrimento, uma dificuldade. Aqui você chegou num conteúdo que é 100% voltado aos concursos de educação física e com certeza vai te ajudar. Eu também estou lá no Instagram, @concursos.educaçãofísica. Venha fazer parte, acompanhar as publicações diárias dos meus stories, porque sempre tem conteúdo importante para te ajudar nessa jornada rumo à aprovação. Vejo você no próximo vídeo.